Verso para memorizar. Então lhes disse: preste bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiveres medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Marcos capítulo 4, verso 24 e 25. Por seu próprio e sábio desígnio, o Senhor encobre verdades espirituais em figuras e símbolos. Mediante o uso de figuras de linguagem, era muitas vezes dada aos seus acusadores e inimigos a mais franca e eficaz repreensão, sem que pudessem achar suas palavras algo para o condenar. Em parábolas e comparações, ele encontrou o melhor método para comunicar verdades divinas. Em linguagem simples, usando figuras e ilustrações tiradas do mundo natural, ele apresentava a verdade espiritual aos seus ouvintes e expunha princípios preciosos que se teriam apagado da memória deles, sem quase deixar vestígios, se ele não houvesse relacionado suas palavras com emocionantes cenas de vida, experiências ou natureza. Despertava assim o interesse deles, suscitava perguntas, e quando havia captado completamente a atenção deles, inculcava finalmente neles o testemunho da verdade. Conseguia desse modo causar tal impressão sobre o coração que, mais tarde, quando seus ouvintes olhavam para aquilo com que ele havia relacionado seu ensino, podiam recordar das palavras do Divino Mestre. Fundamentos da Educação Cristã, página 236. Tão ampla era a visão que Cristo tinha da verdade, e tão intensos seus ensinos, que cada aspecto da natureza foi utilizado para ilustrar verdades. As cenas sobre as quais os olhos descansam cotidianamente foram todas relacionadas com alguma verdade espiritual, de modo que a natureza está revestida das parábolas do Mestre. Na primeira parte do seu ministério, Cristo falava ao povo com palavras tão simples que todos seus ouvintes podiam compreender as verdades que os tornaria sábios para a salvação. Mas em muitos corações, a verdade não se encaixava e logo foi tirada. Ele dizia: por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não ouvem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem, porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fechados os olhos. Mateus capítulo 13, verso 13 a 15. Cristo também tinha verdades para apresentar, as quais o povo não estava preparado para aceitar, nem mesmo compreender. Esse é outro motivo pelo qual ele lhes ensinava por parábolas, relacionando seu ensino com cenas da vida, da experiência ou da natureza, assegurava atenção e impressionava os corações. O significado dos ensinos do Salvador foi desdobrado cada vez mais às mentes que estavam abertas para o Espírito Santo. Mistérios eram esclarecidos, e aquilo que tinha sido difícil compreender se tornava evidente. Ninguém que escutasse o Salvador podia sentir-se negligenciado nem esquecido. E isto porque o mais humilde pecador ouvia em seus ensinos uma voz que lhes falava com compaixão e ternura. Há bastante tempo os estudiosos discutem sobre o significado e interpretação das parábolas de Jesus. As indagações desses homens giravam em torno de como interpretá-las, o que significam, por que Jesus as usou
que tipo de lições ele pretendia ensinar, quão realmente deve ser interpretada, ou se elas são totalmente simbólicas, e assim por diante. Obviamente não vamos resolver todas essas questões na lição desta semana. Em vez disso, vamos ensiná-las e, pela graça de Deus, compreenderemos as ideias mais importantes que Jesus destacou por meio das parábolas. No Evangelho de São Marcos, capítulo 4, nos apresenta apenas 5 parábolas: o semeador, a lamparina, a medida, a semente e o grão de mostarda. A maior parte do capítulo gira em torno da parábola do semeador, a primeira a ser contada. Em seguida é apresentado o motivo pela qual Jesus usava parábolas. Depois vem a interpretação da parábola. Esse padrão de 3 etapas será o foco do estudo de domingo, segunda e terça. Em seguida, as outras parábolas serão assunto do nosso estudo na quarta e na quinta. Portanto, que Deus possa nos abençoar em mais uma semana de estudo e que o Espírito Santo venha nos trazer compreensão daquilo que o amado Deus nos separou para nos fortalecer por esse longo e estreito caminho que nos leva à Cidade Santa. Que Deus os abençoe e até a próxima.